Olá, meus amigos leitores. Hoje eu trago um livro bem interessante para vocês. É um livro onde esse cara ele desenvolveu tudo que você pensar. Se você quiser saber algo de empreendedorismo, de inovação, é com esse livro que você vai aprender algo diferente que vai transformar a sua carreira, a sua vida. Ele, inclusive, desenvolveu o Guitar Hero, para você que joga videogame ali, mudou a indústria da música para hoje você assistir, escuta música de forma digital ali, ao invés de ter CD, ou então fita cassete, quem lembra disso? Ou, inclusive, ele fez a parte do DVD e o CD, desenvolveu as tecnologias. Mas vamos logo falar do livro, né? É um livro bem interessante. Hoje eu trouxe Jay Summit, Seja Disruptivo. Essa palavra é nova no meu dicionário. Foi bom, justamente, comprei justamente por causa dessa capa aqui. Achei bem interessante esse peixe nadando na direção contrária. Ele faz exatamente a explicação que o livro quer dizer. Esse é um livro que vai falar sobre isso, sobre inovação tecnológica. E esse disruptivo é uma palavra que ela é ruim. É algo que aparentemente ali vai ser algo negativo, mas vamos com calma, vamos por parte. Esse livro foi lançado em 2019, ele foi pela editora Alta Books e a minha edição é de 2019. Tem 291 páginas em 16 capítulos, os quais eu vou falar aqui um a um para a gente entender quem já acha isso de disruptivo. Na introdução ele já vai explicar um pouquinho, dizendo que disruptivo é uma desordem. Você vê que todos os peixes estão nadando numa direção, mas o infeliz está na direção contrária. Aqui a gente vai dar bastante exemplo. Esse livro ele fala muito de exemplo, então ele cita uma regra, milhões de exemplos, duas regras, mais 2 milhões de exemplos. Óbvio que no tempo que eu tenho aqui não vou conseguir explicar todos os exemplos para vocês, mas eu vou conseguir sim dar bastante explicação para você entender o que ele está dizendo. Um livro gostoso, nossa, achei que a editora fez um trabalho bem bacana. Um livro grande, bem robusto, bem completo, tem umas frases de efeito dentro do livro aqui, bem descritas, achei bem bacana. Fica só aquela observação de sempre, né? As notas de rodapé estão lá no final do livro, dá um trabalhão para você ficar indo e voltando, justamente porque eu vou indicar muitos livros para vocês. Esses livros de desenvolvimento pessoal, eles costumam citar assuntos de outros livros. Então, como eu já li os outros livros, eu trago para mostrar para vocês que ele está fazendo referência a que tipo de livro lá. Bom, aqui já logo de cara ele vai citar o grande e poderoso Maquiavel. Para quem já leu, sabe que Maquiavel não é aquele vilão todo, principalmente quando você aprende o que ele está ensinando aqui para vocês. Ele vai dizer que o obstáculo ele pode ser uma oportunidade quando você sabe tirar proveito e vantagem dele. Já você já tira que Maquiavel é o cara, né? Você realmente tirar proveito e vantagem de uma desordem, de um obstáculo é algo que não é para todos. E ser disruptivo, ele vai falar logo no capítulo 1, que ele vai defender a disrupção, é exatamente isso. Disrupção, então, vai ser o quê? Vai ser uma inovação tecnológica que causa grandes mudanças na sociedade. Vou te dar um exemplo. Os cobradores de ônibus perderam seu emprego quando o ônibus passou a ser cobrado digitalmente. Os garimpeiros na lavoura, garimpeiro não, garimpeiro de ouro, né? O pessoal na lavoura e os agricultores ali perderam seus empregos quando as máquinas colheitadoras chegaram. Então ele vai falar sobre esse tipo de disrupção. A inteligência artificial, por exemplo, está ameaçando remover um monte de empregos, a impressora em 3D está ameaçando remover vários empregos. Ele está falando exatamente isso. Assim como essa disrupção da carreira profissional retira alguns profissionais menos favorecidos, vai gerar grandes novos nichos de profissionalismo e de renda, e ele vai falar para você estar preparado justamente para aderir a essa nova sociedade. Aqueles motoristas de ônibus, eles foram reenquadrados dentro do setor ali para mecânico, para motorista, para outras atividades. Os garimpeiros que quiseram se especializar foram reagregados em outras funções, os que não quiseram simplesmente fizeram alguma coisa da vida deles, que eu também não posso dizer aqui, porque ele não diz no livro dele, eu digo que está no livro. Mas, por exemplo, a inteligência artificial vai remover um monte de emprego, alguns aos poucos, outros de uma vez, já está acontecendo, e essas pessoas que estiverem preparadas para trabalhar com ela vão estar aptas para um novo mercado de trabalho que vai surgir. A inteligência artificial vai surgir um novo nicho de trabalho, e aqui eu não estou dando minha opinião, estou dizendo que está aqui para que você entenda que aconteceu, é algo que está chegando, e ou a gente se prepara ou a gente fica para trás. A gente aprendeu muito sobre esse tipo aí, quando eu falei para vocês no Quem Mexeu no Meu Queijo. Simplesmente a mudança chega, se você está preparado ou não, ela vai chegar e o queijo velho acabou e agora ou você muda ou você vai ficar para trás. Infelizmente, a sociedade ela funciona dessa forma. Então ele vai dizer que você pode sim se especializar num novo produto, num novo mercado e encontrar novas oportunidades, até porque está chegando e poucas pessoas são especializadas para aquilo. Se você consegue ver a mudança chegando, você pode se organizar para isso. Conversando com alguns amigos, eu falei sobre esse negócio de inteligência artificial, né? Eu comecei a dar uma pesquisada para entender. Eles falaram, não quero isso, aquilo. Então, assim, eu me senti aquele velho de quando eu era jovem, que eles não queriam se adequar quando chegou um sistema operacional novo, um celular novo, e a pessoa foi obrigada a migrar. Hoje todo mundo usa celular, hoje todo mundo usa computador, mas na época que chegou o computador, ninguém queria usar papel, queria usar caneta. E a vida é assim, chega a mudança, você se adequa, você fica para trás. A vida ela funciona dessa forma. Então ele vai dizer aqui que todo o ciclo biológico de nascer, crescer, reproduzir, morrer é natural. E na tecnologia também é assim. Antigamente você tinha ali a fita cassete, que você ouvia música. Eu sou dessa época, era gostoso gravar a fita, voltar, ouvir na rádio ali, dar o play, era gostoso.
Depois veio o CD, depois veio o DVD, e agora você escuta a música de forma digital. Você pega teu celular, dá um play ali no YouTube Music, ou então você vai no Spotify, no Deezer. Eu não sou adepto dessas tecnologias ainda, mas elas têm música lá e você paga uma taxa mínima, é muito mais barato que eu pagava lá, 50, 60 reais na minha época com CD que eu queria ouvir. Então simplesmente a tecnologia vem para isso. E simplesmente ser disruptivo é você aderir a essa nova ideia de que as coisas vão mudar e você está preparado. Então esse livro vai ensinar exatamente isso. Como que você vai abarcar, aproveitar essas novas oportunidades desses novos segmentos que vão chegando à medida que as coisas vão mudando. E aqui ele vai dizer muita coisa bacana. Essa ideia do CD mesmo, ele queria criar essas mídias digitais da música, mas acabou criando CD. Ele queria criar mídias interativas de filmes, assim como a gente tem na Netflix hoje, e na época não deu certo, mas hoje já dá. Então, simplesmente foi um momento errado. Então, ele vai contar grandes inovações tecnológicas que ele participou, inclusive até lá no Guitar Hero, quando ele inventou ali um novo tipo de videogame. O negócio é assim, né? É se adaptar aos novos segmentos. Existia uma indústria do cinema. Hoje a Netflix traz esse cinema para dentro da sua casa. E as coisas são assim. Ele vai falar, inclusive, no capítulo 1 ainda, sobre a introdisrupção. Ou seja, você está dentro de uma empresa e dentro dessa empresa você vê que aquele segmento ele vai acabar, ou ele vai mudar, ou você pode agregar valor naquele segmento com novas mudanças no mercado. E aí você, lá dentro da sua empresa, você faz essa mudança do segmento e você pode ser promovido, você pode criar simplesmente um novo segmento lá dentro. Assim como a Sony, por exemplo, ela veio se adaptando às novas mudanças do mercado. A Sony Music existe até hoje, a Sony como videogame, a Sony como produtora de cinema, ela veio se adaptando ao mercado e está aí. No mercado até hoje ele vai contar exatamente isso, porque ele trabalha lá, foi diretor lá e tudo mais. No capítulo 2, ele vai dizer como você pode se tornar esse disruptivo que ele está dizendo aqui. Ele vai dizer simples e básico. Você tem que ser a resposta para o problema que você encontra. É engraçado, porque ele vai dizer que nós somos os valores que nós entendemos que somos. Então, se você acredita que aquilo é certo ou errado, você é aquilo que você acredita. E quando você vê justamente uma necessidade na sua empresa e você pode solucionar aquele problema, isso é ser disruptivo. É você ver que aquela sociedade ali, daquele meio corporativo, está carente, está necessitada daquele ponto, e aí você simplesmente vai resolver aquilo. Vamos falar isso mais à frente no capítulo que ele vai chamar os funcionários zumbis. Bem legal esse capítulo. Bom, ele vai dizer para você ter uma vida onde você pode exercer uma atitude positiva. E ter essa vida é porque você decide onde você quer trabalhar, o que você quer ser. Se você decide que você quer ter uma vida positiva, então basta você trabalhar dessa forma. Ao invés de você trabalhar um dia ruim, triste, desanimado, você simplesmente pode trabalhar de uma forma positiva. Você decide a forma como você vai viver ou como você vai trabalhar. Ele vai contar um pouco no capítulo 2 que ele era dislexo, e ele vai dizer que a dislexia fez com que ele trabalhasse de uma forma diferente dos demais. Então ele se tornou disruptivo através de uma dificuldade que ele tinha, e eu achei isso bem bacana. Ele vai falar um pouco sobre as crianças, sobre o reforço positivo. Quanto mais você incentiva a criança a ela imaginar que ela é aquilo, mais ela vai se tornar aquilo que ela imagina que é. É interessante. As minhas filhas, por exemplo, gostam muito de desenhar, de brincar com coisas artísticas, e eu gosto de incentivar isso. Eu sento com elas, promovo o material que elas precisam fazer aquilo, e quanto mais elas fazem, mais elas se tornam aquilo que elas acreditam que são. Isso é bem legal. No capítulo 3 ele vai chamar de mapa disruptivo, onde vai perguntar para você onde você quer estar daqui 5 anos e o que você tem feito para se preparar para isso. Ser disruptivo é exatamente você se preparar para as mudanças que surgirão. Que mudanças vão surgir daqui 5 anos? Você já se preparou para elas, principalmente na sua vida? Ele vai dizer, inclusive, para você andar com as pessoas as quais você tem interesse de se tornar. Se você daqui 5 anos quer se tornar um empresário e hoje você é um CLT, então você tem que andar com empresários. Se você daqui 5 anos quer ser um concursado público, você tem que andar com concursados públicos, porque você vai entender como eles pensam, como eles agem, onde eles moram, onde eles vivem. E já passamos para a biologia. É engraçado que ele vai dizer aqui que o crescimento pessoal depende de você. Se você está numa empresa que não tem mais lugar para você crescer, então você tem que sair daquela empresa e procurar uma empresa onde você pode crescer mais. Eu passei por isso na minha vida uma vez, foi bem interessante, quando eu pedi para sair e o diretor financeiro Master Django lá, de uma das filiais que eu ficava, ele falou para mim, você quer quanto para você continuar com a gente? Olha, infelizmente, você pode pagar 10 vezes o que eu ganho hoje, que aqui não tem para onde eu crescer, porque o cargo mais alto que tinha na empresa era meu, porque eu estava numa filial pequena. Ou ia para a sede, e eu não queria substituir o meu chefe, afinal de contas ele estava lá há 40 anos, eu não ia ter nunca o lugar dele, então eu decidi ir para uma concorrente, e foi onde eu alavanquei a minha carreira. É muito melhor você mudar, arriscar, do que você ficar preso num lugar estagnado. A mudança justamente vai trazer novas oportunidades. No capítulo 4 ele vai chamar de construindo a sua marca, onde ele vai dizer que você é a sua marca. Se você tem no seu currículo ali as funções que você sabe executar, então esse é você, a sua marca é o seu currículo. E a parte mais importante do seu currículo é a sua linguagem, a forma como você se comunica e a forma como você se expressa escrito ali. Até porque se você escrever com uma linguagem diferente, a pessoa que vai receber aquilo dali vai entender de uma forma diferente. Isso daí eu falo bastante para vocês em vários vídeos aqui de psicologia sobre o canal. Ele conta, inclusive, que tem um funeral ali, e as pessoas têm oportunidade de discursar no funeral sobre aquela pessoa, né, que faleceu, que partiu dessa para outra melhor, e você
perde essa oportunidade de se comunicar. Quanto mais você se comunica, quanto mais você fala, mais você é visto. E as pessoas vão lembrar, nossa, aquela pessoa se pronuncia bem, ela tem uma boa dicção, ela fala legal, tem umas palavras bem colocadas, e aí você vai ser notado justamente no mercado de trabalho. Quanto mais notado você for, melhor. Então, justamente, ele vai falar no capítulo 4, que é o seu marketing. No capítulo 5, ele vai falar dos disruptivos trabalhando, como é que é a forma de trabalho deles. Ele vai dizer que eles são que os consumidores, eles sempre têm o que ele quer. Então o consumidor ele vai procurar sempre a solução do problema dele. Se ele não encontra para comprar, ele vai produzir. E o disruptivo é esse. Se você não encontra no mercado a solução, você vai criar. Eu gosto bastante de ler livro, é óbvio, estou aqui para isso. E eu procurava canais no YouTube onde eles me davam um resumo completo. Eu não queria superficial, eu não queria raso, eu não queria um resumo de que eu leio no fundo do livro. Eu queria algo completo, igual eu faço aqui hoje. Então eu acabei fazendo eu a solução que eu procurava e graças a isso estou aqui, graças ao pedido de vocês, meus amigos, que pediram, faz esse livro para mim, faz aquele livro lá. Então se você quer que eu leia algum livro para você, escreve aqui nos comentários. A gente lê, enquanto você não comenta, eu vou lendo os que estão aqui atrás. Tem bastante. Eu ganhei mais uns livros essa semana, obrigado, Janaína, pelos livros que eu ganhei aqui. Daqui a pouco vai chegar a vez deles. A ideia é ler todos os que estão aqui, pelo menos aí em 10 anos. Já estamos no 4º ano de leitura, então nós vamos chegar lá. Ele vai dizer que as empresas elas não estão evoluindo. Essas empresas estão estagnadas na forma que elas trabalhavam no passado. Ele vai citar vários exemplos de empresas que morreram porque queriam ainda o queijo velho, né? Para quem lembra, queriam o queijo velho. E o queijo velho acabou. E você pode aproveitar esse nicho dessas empresas que não estão evoluindo para que você possa evoluir junto. Ele vai dizer que o que mais importa da empresa não é só a disrupção, é a eficiência. Como que essa empresa ela é eficiente no mercado de trabalho? Como ela é eficiente em atender o cliente? A gente vê ali, por exemplo, o Fujioka, né, no Brasil aqui, foi uma empresa que não evoluiu para as máquinas digitais, simplesmente hoje vive ali de comércio do varejo, que também não anda muito bem. Bom, ele vai dizer ali, entre um entusiasmado, que tem uma boa comunicação, e o genial, que ele fala difícil. Vou deixar essa parte no short para vocês, porque é um comparativo bem interessante. Quando você é entusiasmado ou você é genial, não importa o quanto você sabe, importa como você se comunica. Se você comunica de uma forma positiva, de uma forma boa e consegue transmitir a informação que você tem que transmitir, então você vai conseguir ser disruptivo, vai ser empregado, vai causar mudança. Agora, não importa a inteligência que você seja, se você não souber comunicar a necessidade e nem a solução, pior ainda, aí você não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai fechar esse capítulo aqui e eu vou usar uma neologia para dizer o que eu entendi desse capítulo 5, justamente de oportunizador. Essa palavra gera um verbo onde você vai criar a sua própria oportunidade. Eu gosto disso, eu gosto de ver a oportunidade ali e eu criar essa oportunidade quando eu não a vejo. Se eu vejo, eu posso pegar, é meu. Agora, se eu não vejo, eu gosto de criar a situação e a circunstância para que isso possa acontecer. Ele vai falar isso nesse livro, só que eu denomino de oportunizador de outros livros que eu já li, inclusive do Lai Ribeiro, então eu trago essa analogia para vocês. No capítulo 6, ele vai chamar de ideal zumbi, e esses zumbis justamente são as pessoas que eu falei anteriormente, que são pessoas que elas estão estagnadas no seu trabalho, na sua vida, elas não mudam, são esses peixes seguindo todos na mesma direção, todos na mesma forma. Eu estava lendo de outros livros, encontrei o ganhador do Nobel de 2014, onde em 1992 ele criou o LED azul e ele foi disruptivo da forma oposta, sendo que o disruptivo já é o oposto, né? Depois você pesquisa sobre a história dele, é muito interessante, porque todo mundo estava tentando criar o LED azul, que foi o que revolucionou a possibilidade, justamente você está assistindo esse vídeo agora, e todo mundo tinha uma maneira de criar, mas não estava dando certo, as pessoas desistiram e procuraram outro meio. Ele não desistiu, ele perseverou. Então a gente tem que saber a hora de desistir, a hora de continuar. Ele continuou perseverando, ele foi disruptivo porque todos iam desistir. Foi desse jeito, não tem como. Os peixes todos foram na mesma direção e ele foi na direção contrária, insistiu e graças à insistência dele, você pode estar vendo esse vídeo agora numa tela, em LCD, em LED, LED foi o que ele criou, bom? Então, essas pessoas zumbis são pessoas que estão estagnadas e você tem que identificar o problema que tem na sua empresa para que você possa ser disruptivo. Então, para você ser disruptivo, é simples. Você identificar as dificuldades que estão na sua empresa, na sua vida, na sua casa. E aí ele faz uma pergunta aqui que eu acho bem bacana. No seu mundo, o que falta para ser perfeito? E essa pergunta vai trazer justamente à sua memória essas questões, essas problemáticas para que você seja disruptivo ao resolvê-las. E ele traz aqui uma série de questionamentos ali, onde ele faz com os alunos dele, e uma que eu vou trazer para vocês é que ele faz assim, ó, cita para mim 3 melhorias para fazer o seu mundo perfeito. E aí você faz uma introspecção pessoal, introdisruptivo, que você tem no capítulo anterior, onde você vai simplesmente imaginar e resolver o seu problema. Uma dessas soluções pode ser o novo Facebook, a nova Amazon, o novo Microsoft, o novo Google. Essas respostas
das necessidades do dia a dia é que trazem a solução dos problemas. Eu acho muito bacana que ele vai trazer aqui, dessa introdisrupção, justamente a perseverança que o Sherlock Holmes tinha quando estava perseguindo Moriarty. Para quem já leu essa história, é muito legal. Estou me organizando para trazer todos os 13 livros para vocês, mas o Sherlock Holmes ele tinha essa perspicácia de observar com calma, com frieza, entender qual era a necessidade, onde ele tinha que chegar para ele resolver o problema. E é isso que ele está trazendo aqui. Como que você vai fazer isso nessa introspecção? Introdisrupção. Essa palavra é muito legal. Aprendi hoje, vou usar até aprender, até memorizar. Ele vai falar para você observar as reclamações ao seu redor. Ele diz que as pessoas elas reclamam até na hora de acordar, acorda reclamando, e ao invés de você ficar gerando intriga com o reclamador, você não vai ser um deles, porque você vai gerar a solução através da reclamação dele. E essas reclamações que serão as soluções do futuro. Eu acho muito bacana, porque eu trouxe esse livro aqui para vocês falando sobre o circadiano, e ele vai citar aqui um exemplo muito legal, onde um cara desenvolveu um despertador que ele desperta no circadiano da pessoa. Olha que bacana, já pensou? Você despertar na hora que o teu sono está no descanso máximo. Sabe aquele dia que você dorme demais e fica cansado, você dorme de menos e também fica cansado? Tem um momento certo para acordar e você não conseguiu acordar naquele momento certo? Eu trouxe esse livro para vocês e você vai ver o vídeo dele aqui no card para entender o que eu estou falando. Só clicar aqui nesse botãozinho. E aqui ele criou um despertador que vai fazer essa função. Achei muito legal essa história. Um despertador que desperta no teu circadiano é muito legal. Bom, ele vai dizer que quando você estuda e quando você aprende novas habilidades, então você vai ter novas ideias e você pode ser disruptivo. Então nunca pare de estudar, continue aprendendo. Por isso que eu tenho esse canal aqui para vocês. É só você ler um livro e você vai aprender coisas novas, funções novas, ideias novas, inclusive disrupção, até palavras no dicionário novo. Nós estamos demais, hein? Eita! Capítulo 7, transforme as suas energias. Ele vai falar 3 ideias ali para você transformar as suas energias, vai dizer para você fazer, errar e ajustar o erro que você fez. No caso, você vai refazer tudo de novo. Para falar sobre isso, eu tenho um livro aqui bem legal, chamado Scrum. Esse livro é muito bom de programação, mas ele vai falar, além disso, para você aplicar sobre toda a sua vida. E esse programa, para você poder executar, é exatamente isso. Você faz e você vai errar. Se você acertar, você simplesmente continua, mas se você errar, você ajusta esse erro e você refaz. Então, fazer, errar e reajustar. Essa tríade vai fazer com que você organize os seus erros e as soluções desses erros é justamente a disrupção que você vai criar na outra empresa. Você vai pensar de uma maneira diferente que todo mundo pensou. E para pensar diferente, você tem que pensar na problemática, ter novas habilidades para você resolver de forma diferente. Achei isso muito legal. Bom, você vai mudar ali o que não funciona para você resolver o problema. Ele vai dizer, inclusive, que o consumidor, ele valoriza o tempo e o dinheiro dele. Bom, todos nós somos assim. Eu não quero pagar por um livro que não vai me ensinar o que eu não quero aprender. Não é assim? Eu não vou comprar um produto que não vai resolver o meu problema. É assim que funciona. Então, o consumidor, se ele valoriza o tempo e o dinheiro dele, eu, ao criar uma solução, eu tenho que valorizar o tempo e o dinheiro do cliente, o tempo e o dinheiro do solucionado, do qual eu vou criar a solução para ele. Fica a ideia aí para você gerar disrupção aonde você estiver. No capítulo 8, ele vai chamar de descobrindo a cadeia de valor, ele vai falar para você focar no elo lucrativo. Então vamos supor que você trabalha numa concessionária, se a concessionária vende carros, mas essa concessionária também tem problemas de infraestrutura na parte da informática, ela tem infraestrutura de RH, ela tem papel, ela tem impressora, e você vai focar no nicho de trabalho dela. Se é a concessionária, o nicho dela é o que dá dinheiro, justamente o carro. Então a disrupção ela tem que ser voltada para o nicho da empresa, que é o carro. Você não vai focar no gasto do papel, porque isso não vai gerar lucro para a empresa. Você vai gerar disrupção numa empresa de telefonia, você vai ficar preocupado com o computador, você vai ficar preocupado com o que gera lucro para ela, que seria a empresa que vai justamente fazer a banda ali para que as pessoas gerem dinheiro através da internet. Porque a empresa de telefonia vende telefone e internet, entendeu? Mais ou menos assim. Se você for trabalhar numa empresa que vende sapatos, então você vai pensar na disrupção aonde é a cadeia lucrativa. A disrupção ela tem que vir aonde gera lucro para que você possa transformar aquela empresa. Se aquela empresa vende sapatos, você vai gerar um meio novo de vender sapatos, atender clientes desse tipo de forma. É mais ou menos assim que funciona. O que ele vai dizer é que existem ameaças ao status quo, que vai mudar aquela situação, essas ameaças vão vir, e se você não estiver adaptado, você pode simplesmente perder, mas se você criar essa mudança, você vai liderar um novo nicho de mercado. Quando chegaram os celulares e os smartphones, mudou o mercado e a gente se adaptou. Quando chegou a inteligência artificial, está mudando o mercado, a gente vai se adaptar, é assim que vai funcionar. No capítulo 9, chamando de pesquisa e desenvolvimento, ele vai falar que essas novas pesquisas que são feitas todos os anos, ele sai um relatório sobre isso, a gente vê artigos científicos sobre isso e você pode ler sobre essas inovações. Ele era acompanhado sobre essas inovações, era bem informado, com informações úteis e práticas, ao invés de ficar vendo televisão ali passando notícia do passado, de tragédias e fiascos políticos, você vai estudar sobre coisas de inovações que vão poder criar disrupção na sua vida. Ele sempre estava à frente da tecnologia, ele criou várias tecnologias bem legais, inclusive tem uma notícia aqui do New York Times, porque ele foi uma pessoa extremamente inovadora, ele sempre estava à frente disso porque ele acompanhava essas notícias. Então você pode entrar ali no site, por exemplo, como a Cielo do Google, que tem vários artigos científicos
pegar artigos mais recentes e ler ali dentro da sua área que você gosta, ok, ler o que não gosta também não vale a pena, né? E ver o que tem de novo no mercado. Interessante é porque outras pessoas vão desenvolver esse conhecimento e você estando bem informado, você pode aplicar esse desenvolvimento na sua vida. Quando as pessoas têm recurso, elas viajam para o exterior, vê o que está dando certo lá, aplica aqui, pronto, vide a Chili Beans, uma grande empresa aí que foi vendida para o grupo Luxottica justamente porque ela criava, pegava esses óculos, lançamento de lá e trazia para cá e o povo que gostava. O que não gosta de novidade, né? Então você vai pegar essas novidades que estão acontecendo, você não pode mudar para o exterior, você pode ler artigos científicos na internet, ver quais são as novas tecnologias. Quando o Elon Musk chegou com esses carros a bateria, precisou-se da tecnologia ali e de repente você pode trazer esses carros para cá. É a pessoa? Nossa, seria bacana, hein? Vamos melhorar as estradas para isso, né? Você pode estudar a tecnologia para melhorar nossas estradas de baixo custo, né? Como diz o Jeff Bezos ali da Amazon, né? Ele não quer vender mais, ele quer vender mais barato do que todo mundo. Aí ele acaba vendendo mais por consequência. Isso é muito legal. No capítulo 10, ele vai dizer sobre disrupção por meio da estética. Antigamente a gente tinha ali as latas de óleo, a gente chama de lata de óleo até hoje, mas quando veio o plástico e transformou aquela garrafa de metal em plástico, resolveu-se um problema de gasto de ecológico e tudo, apesar de que o plástico polui mais, mas o plástico pode ser reciclado, material metal é mais difícil. Um outro exemplo, ele falou aqui que os vidros de shampoo era literalmente um vidro, e que você estava tomando banho, escorregava, o vidro quebrava, era perigoso, e você perdia o produto. Hoje é tudo de plástico, e a propaganda primeira, quando saiu, era justamente o vidro caindo e não quebrando, porque era o frasco de plástico, e essas mudanças por meio da estética é você preparar essa disrupção por coisas que podem resolver problemas. Então tinha um problema de shampoo caindo, agora não tem mais. É simples assim. Você vai ver o problema e vai encontrar a solução. O livro é repleto desse tipo de exemplo, e em cada exemplo você vai pensando de forma diferente. A ideia aqui é reinventar o conceito. Ele tinha ali um videogame da Sony, que ele jogava, que ele criou, que ele fez, ele tinha a música e ele quis juntar os dois, ele botou o videogame junto com a música e criou o Guitar Hero. É um fenômeno até hoje, todo mundo gosta, todo mundo joga. Eu que não jogo videogame já participei, gostei, é bem legal, bem interativo e as músicas são bem divertidas ali. Ele vai contar um pouco dessa história de como ele fez isso, como ele chegou no total que é hoje. No capítulo 11, chamado Produção, ele vai dizer que você mudar como é feito também é uma forma de disrupção. Hoje nós temos as impressoras 3D, então futuramente eu acredito que você comprar uma peça do seu carro, a empresa vai ter uma lá, ela vai imprimir a peça do seu carro. A China já imprime muitos desses materiais e exporta para cá. Na verdade eles importam, nós exportamos. Mas no futuro você vai imprimir isso na sua casa. A impressora 3D está com uma evolução gigantesca. Ele já tem impressoras que imprimem em casas, para você ter noção. É bem interessante esse tipo de processo. Depois você dá uma olhada na internet. Então essa disrupção por meio da produção é você encontrar um método diferente de produzir algo. Então ele vai dizer que você pode desenvolver ferramentas, você pode desenvolver equipamentos, você vai desenvolver software, você vai desenvolver tudo. Hoje, quem não sabe programação já ficou lá no passado. Como diz Bill Gates, todo mundo seria obrigado a aprender um pouco de programação, de idioma e de música, né? São coisas que são obrigatórias para a gente poder viver no mundo moderno e ter a cabeça bem desenvolvida. A programação é realmente bem bacana. Capítulo 12, chamado de marketing, ele vai dizer para você criar uma demanda. O marketing nada mais é do que criar uma demanda de mercado. Eu achei legal porque esse livro aqui vai dizer exatamente o que ele fala no capítulo 12. Vou deixar no card para vocês. Aqui ele vai falar sobre um monte de questões que não deveriam ser vendidas, mas são e são formas de ganhar dinheiro. A maioria delas disrupções. Esse livro ficou muito legal. E se eu tivesse lido esse livro, fazia uma boa concatenação, já que eu já li os dois, então tá aí para você. O que o dinheiro não compra vai dizer o que ele fala aqui sobre marketing. Ele vai dizer sobre atendimento, sobre a qualidade. Se você vai atender um cliente, você tem que atender da melhor forma possível, você vai fazer o cliente se tornar a pessoa mais importante possível, a qualidade desse atendimento, a qualidade da informação que você passa para esse cliente é importante. Isso já é ser disruptivo no Brasil. No Brasil todo mundo atende mal, é raro você receber um bom dia quando você entra na empresa, é raro. E quem trabalha no comércio sabe como é que é difícil. Inclusive eu trouxe esse livro para vocês aqui, 151 ideias para conseguir novos clientes, inclusive porque o primeiro capítulo fala que o pior do que perder uma venda é você pagar um funcionário para fazer isso para você. E no Brasil você não perde venda porque você precisa do produto, mesmo que o cliente não queira vender. É um saco. O vendedor mal encarado é só o que tem no Brasil. E ele vai falar justamente para você não fazer isso, você ter bons funcionários. O funcionário é feliz, o funcionário que trabalha gostoso, ele trabalha porque ele quer, porque ele gosta, ele faz a empresa prosperar. E eu sei que no Brasil é um problema de mão de obra, é um problema de funcionário. O Brasil não valoriza o funcionário, mas o Brasil não valoriza a mão de obra. O Brasil valorizou o produto, mas não valoriza o atendimento. Eu fico impressionado com isso. Eu pago mais caro para ser bem atendido. Mas é tão difícil.
encontrar, inclusive, bons atendimentos até pagando mais caro. Infelizmente, dessa forma. Bom, ele vai dizer aqui que o cliente sempre tem razão. Eu discordo um pouco dessa parte, infelizmente. Você falar que o cliente sempre tem razão é você depreciar um pouco a sua equipe, justamente porque o meu funcionário eu trato com todo o carinho do mundo e eu quero que eles estejam bem felizes com o atendimento. E tem cliente, sim, que é babaca, tem cliente que é um saco. E justamente esse negócio de cliente tem razão, eu não concordo muito. Outra coisa que eu também não concordei nesse capítulo 12, ele vai dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas, isso eu também discordo grandemente, porque sim, nós temos 24 horas de fato, mas a produtividade que eu tenho nas 24 horas é diferente da produtividade de outra pessoa. Um empresário que trabalha 4 horas por semana tem muito mais horas disponível que um CLT que tem que trabalhar 44 horas semanais. O cara, dentro do trabalho dele, ele não tem disponibilidade de estudar, de melhorar, de fazer esporte, de cuidar da saúde. Um cara que trabalha 4 horas tem. Então, se você quer aprender como trabalha 4 horas por semana, fica aqui a dica desse livro do Tim Ferriss, é um livro muito legal. Ele vai falar como ele fez isso. A ideia aqui também, ele vai explicar no livro dele sobre o princípio de Pareto. É aquela relação 80-20 ali que eu já expliquei do Taleb também, mas a ideia você vai focar nos 20% dos clientes que vão te dar mais efetividade, mais sucesso, ou nos 80, você vai ver a tua relação aí, de repente os 80 clientes melhores, e aqueles 20 que dão muito trabalho, você abre mão. Você fica com os melhores clientes, essa é a importância do princípio de Pareto, e os clientes que te dão mais trabalho, você abre mão. Então você está vendo que se ele está dando essa dica, é justamente porque tem clientes que vale a pena ser perdido. A gente vai aprender aqui que você não vai pagar para perder, mas justamente tem clientes que vale a pena ser perdido, e esses clientes ruins são justamente clientes que vão te dar tempo para que você possa evoluir na sua vida. No capítulo 13 ele vai falar sobre distribuição. Distribuir são aquelas empresas que elas não produzem, mas elas distribuem o produto que são produzidos para o cliente final. Ele vai dizer que isso está mudando. Hoje as grandes empresas elas estão simplesmente produzindo o seu próprio conteúdo, entregando diretamente para o consumidor final. Aí você vai entender que tem algumas empresas que fazem com distribuição e outras não. Por exemplo, a Disney cria filmes e agora ela tem Disney Plus no streaming próprio dela, então ela não tem distribuição. Mas tem a Netflix que distribui filmes e alguns também são da Disney. Então você vai ver dentro da disrupção aonde você se encaixa. Você vai criar um sistema para conectar o cliente direto ao produtor, ou você consegue criar um sistema de distribuição onde você pode participar. Então, cada caso é um caso, você vai analisar onde você pode criar essa mudança. Um grande exemplo que a gente tem aí são as vendas online que estão mudando o mundo. A Amazon veio aí para mudar todo o nosso status quo de como a gente compra produtos. Então, você entra na Amazon ali, tem vários fornecedores, vários fabricantes, onde ela é essa distribuidora. Inclusive, ele vai listar aqui, em 2012, os Estados Unidos teve a maior perda de empresas do mundo, de empresas físicas, porque todo mundo está migrando para a internet. A internet você tem ali toda a praticidade de se desligar seu computador, dar um clique, apertar o celular, dar um clique, comprar. Eu mesmo compro muita coisa pela internet. Já passou a época que era perigoso comprar. Hoje todo mundo compra ali, é muito mais barato, mais prático, mais rápido, mais seguro, e você compra a qualquer hora. Lembrei, preciso comprar aquilo, já dá um play ali e acabou. Isso é ruim para o mercado de varejo e é a disrupção. O futuro vai ser comprar pela internet. Ou você migra, ou você simplesmente vai ficar para trás. Ou você vai trabalhar para eles, ou você simplesmente vai criar sua própria empresa. Vou deixar essa frase, inclusive, no short para vocês, sobre o tipo de sonho. Ele vai citar aqui que a indústria da música foi exatamente assim, que ele começou fazendo com cassete, ele começou criando música em CD, em DVD, hoje a música é totalmente por streaming, ninguém compra mais CD, não existe mais CD. Eu acredito assim, eu já vi alguns comércios de LP, que é de vinil ali, mas são assim, colecionadores que gostam ainda daquilo, então, mas é um público bem seleto, mas não deixa de ser disruptivo, né? Mas a ideia é que as coisas mudarem e algumas pessoas têm que se adaptar. Inclusive, ele vai dizer que a forma como nós assistimos televisão, ela mudou totalmente, hoje é tudo YouTube, Netflix, streaming total, e aquela rede aberta já não assim, existe, mas o público caiu tanto que o público foco total das propagandas era um público de 18 a 24 anos e eles já não assistem mais. Essa nova geração de 18 a 24 anos já não vê TV aberta, alguns nem sabem o que é. Eu mesmo na minha casa tem mais de 10 anos que eu não tenho TV aberta. Não uso, nunca gostei. O que era passado lá para mim era um absurdo, principalmente quando você faz conta. Nossa, quando eu fazia conta dos números que passavam no jornal, eu falava, mas essa conta tá errada. É um absurdo, ele dava um dado ali e quando você ia calcular, quando você ia procurar, aquela fonte era tudo. Eu falei, não vou assistir um negócio desse, essa informação que está passando aí não é válida, prefiro buscar essa informação em outro lugar. E aí na internet encontrar uma informação real ou no próprio livro, onde tinha um estudo ali, onde tinha fonte de verdade para eu poder consultar. É muito mais fácil. No capítulo 14, ele vai chamar de OPM, é justamente você usar o dinheiro de outra pessoa para você criar um sistema disruptivo. Você vai usar o recurso de outra pessoa para criar a solução do problema que você já encontrou. Afinal de contas, até aqui você já sabe que tem algum problema para ser resolvido. A ideia é que falta de dinheiro não é uma desculpa, falta de dinheiro é simplesmente um ponto a ser superado e você vai procurar um financiador para sua ideia. Ele vai citar que existem milhões de financiadores e startups estão aí pelo mundo todo com dinheiro
dinheiros de financiadores. Afinal de contas, o mais difícil para o investidor é encontrar onde colocar o dinheiro dele. Você vai encontrar muita gente superavitária, que são pessoas que têm dinheiro sobrando, mas não tem onde investir. Porque ele vai fazer uma sociedade, o cara rouba ele, o cara vai investir numa franquia e dá errado, porque ele não quer administrar, ele quer botar o dinheiro e receber o lucro, pronto. E existe muita gente com dinheiro assim, que tem o dinheiro no bolso e só quer investir em você. Fala assim, bicho, eu te dou o dinheiro, vai lá e faz, você me dá só a minha parte. É isso que ele quer. Todo mundo quer isso, todo mundo quer dinheiro fácil. Então, dinheiro para investir em boas ideias tem, só falta você ser disruptivo e ter uma boa ideia, que eu estou dando milhões de boas ideias para você. Capítulo 15, ele vai dizer que nós estamos numa era de coletividade, então você vai receber esse dinheiro do investidor e você não precisa gastar sozinho, você pode ter uma equipe para você trabalhar contigo, justamente de vários sócios ali, cada um gerando um tipo de problema, de solução para problemática diferente. Então ele vai dizer para você, tem informação do que você quer solucionar, essas informações, o máximo de informação possível, como vai ser a eficiência da atividade dessa tarefa e a qualidade que você vai executar. Quando você tem esse plano de negócio todinho para solucionar um problema e que você já tem o recurso, então tá fácil, fica tranquilo. Agora é só você dar o feedback para os responsáveis e para quem precisa dar. E eu trouxe esse livro para você justamente que eu expliquei o que é esse feedback, como funciona e como é a melhor forma de dar esse feedback. O Gerente Minuto é um livro bem bacana, um livro rápido, simples, e Spencer Johnson vai explicar para vocês como vai funcionar essa ideia de feedback. Vou deixar no card também, um livro muito bom que mudou a minha percepção de gerência, justamente com o pessoal e com o feedback. O último capítulo, denominado Disruptivo para o Mundo, é um capítulo mais interessante porque ele vai chamar aqui o altruísmo dentro do disruptivo. Ele vai dizer que você pode gerar a diferença do mundo, você pode ser a diferença que você espera que haja no mundo e sem lucro, porque afinal de contas você precisa fazer o bem ao próximo. Eu gosto desse tipo de conceito, porque quando você faz o bem para as outras pessoas, a sua necessidade vai suprida. Se você está ajudando o outro a ter uma vida melhor e você está precisando de algo em casa, vai chegar, vai dar certo, vai ficar tranquilo. Ele cita vários nomes, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e vários outros ícones da nossa sociedade que fizeram bem para outros e não faltava nada para eles, só que eles estavam lá em prol de resolver o problema da humanidade. E você vê que a humanidade ela precisa de pessoas do bom coração, que não estão focadas só no dinheiro. O livro inteiro é falando de empreendedorismo e no último capítulo ele fala que dinheiro não é tão importante. O importante é você sim criar a diferença no mundo, deixar a sua marca e ser disruptivo. Até porque existem várias pessoas precisando desse tipo de ajuda. O interessante aqui é onde nós podemos causar impacto. Então assim, mesmo que você gere um negócio que gere lucro, pense na sua vida, onde você pode gerar impacto. Como que você pode ajudar as pessoas ao seu redor? É uma palestra que você vai dar de graça para uma sociedade carente? É uma aula para as crianças ali, para elas entenderem qual a sua profissão e sonharem com um futuro igual ao seu? É um exemplo que você vai dar na escola? É esse tipo de coisa que você vai pensar como você pode impactar a sua vida. Já foi na escola do seu filho e perguntava à professora o que você pode fazer para ajudar aquelas crianças carentes ali, aquelas crianças necessitadas? Ah, mas é uma escola particular. Sim, você pode dar um exemplo para aquelas crianças, você pode ser a diferença que o mundo precisa que tenha. No epílogozinho, lá no finalzinho do livro, é gostoso porque ele vai dizer que 13% dos bilionários do mundo inteiro herdaram a sua herança. Olha, 87% são novos bilionários que surgiram com a sua fortuna, surgiram do zero. E essa é uma notícia, é um dado da Forbes, então é um dado bem fundamentado para que você possa entender que você também pode ser milionário através desses estudos aqui de disrupção, de fazer a diferença, de encontrar a diferença no mercado de trabalho, a diferença no seu mundo, a diferença onde você está. Seja para ganhar dinheiro ou não, você criando algo diferente, pode ser que no futuro você ganhe, né? Ele vai dizer que é melhor você caminhar sozinho do que você seguir uma multidão inteira na direção errada. Fecha o livro com a chave de ouro, frase máxima. E obrigado por me acompanhar até aqui. Um livro bem bacana, um livro cheio, repleto de milhares de exemplos. Para você que leu aí, ficou sabendo que eu não consegui citar nem 10% do que está nele, porque é um livro que tem muito exemplo para você entender cada uma dessas regras, onde você vai aplicar e onde você vai colocar na sua vida. A ideia final é você não ir com a manada, é você pensar com a sua própria cabeça, verificar o problema que existe ao seu redor e solucioná-lo. Seja primeiramente para o bem ao próximo e futuramente, se render uma graninha essa, melhor ainda. Vamos lá e até o próximo livro.